Saudações Duques e Duquesas tricolores. Aqui quem fala é o seu rosto favorito Duque Tricolor para mais um vídeo. E bom, gente, vamos falar sobre essa matéria que surgiu na redação do Netflu. Jogadores de Flu se assustam com a ameaça de Diniz em entregar o cargo, né? Sim, será que Diniz estará fora do Fluminense? Não sei, né? Mas isso daí foi interessante, né? Vamos falar sobre a retrospectiva de que levou ele a realmente querer sair do cargo, né? Ele viu seu time perder 3 vezes seguidas, né? Perdemos... vamos antes do que isso. Ganhamos do Flamengo, ganhamos do Juventude e perdemos 3 vezes seguidas. Perdemos para o Atlético Mineiro, perdemos para o Atlético Goianiense e perdemos para o América Mineiro. Ou seja, pela retrospectiva, 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Certo? Então, realmente, é preocupante, né? O que a gente escuta pegando justamente o que ele falou, né? Ele ameaçou realmente entregar o cargo, falou assim, ó, eu vou entregar o cargo. Certo? Então, é justamente isso. E aí eu fiz aqui 2 perguntas, né? O elenco, o Diniz incomoda o elenco? E do tipo, pela essa matéria aqui, não, né? O elenco, ele tá muito junto com o Fernando Diniz, certo? Realmente, até agora não teve nenhuma situação que possa dar margem ao Diniz, ao elenco não gostar do Diniz. Entendeu? Porque normalmente, o que acontece, né? Como é que acontece quando realmente o elenco não bate com o técnico, né? O elenco ele vai, entra com alguma coisinha falando mal do técnico, e aí algum jogador, qualquer aleatório jogador. E aí depois surge um outro jogador, e realmente a gente vê que tem ali alguma racha entre o técnico e o elenco. Ou seja, até agora não teve nenhum jogador realmente do Fluminense que chegou e falou assim, ó, não estou gostando do que o Diniz está fazendo, não estou gostando do que o Diniz está atuando, o que ele está pedindo para mim é real e por aí vai, né? Por exemplo, é só você pegar, por exemplo, o que o Paulo Souza teve, né? O Paulo Souza não tinha nenhuma racha com ele. Mas aí eu falo o seguinte, e o oposto? Aí eu inverti o lado. E realmente, né? Diversas vezes dentro do campo, né? Pelo menos do jogo que eu vi ali do América Mineiro, de Fluminense e América Mineiro, eu estava no Maracanã e eu pude perceber um pouquinho o Diniz. E o Diniz estava muito puto, muito nervoso com o time. Muito porque realmente ele falava com o jogador e parecia que o jogador não fazia o que ele queria pedir. Ou seja, isso incomoda o Diniz. O Diniz sempre é um cara de grupo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes disso, eu preciso te pedir uma coisa. Faz o triplo C. O que é o triplo C? O triplo C é curte, comente e compartilhe. Senão o Fluminense vai para a Série C. Certo? Também se quiser se inscrever no canal, tá ótimo. Vem culpar que você vai gostar desse vídeo e de outros vídeos, certo? O que acontece? Ele ameaçou pedir. Ele ameaçou realmente pedir essa situação. E realmente alguns jogadores líderes, como por exemplo o próprio Nino, que é o capitão, falou assim, ó, Diniz, calma. Acontece esses casos todos e tudo mais, mas isso daí é normal. Ou seja, o Nino, o Felipe Melo, entre outros jogadores que realmente têm voz no Fluminense, trataram de acalmar e não colocar o cargo de Diniz à venda. Então realmente foi muito bom. E isso novamente demonstra que os jogadores estão com o Diniz, mas o Diniz não se sente tanto com os jogadores, certo? Eu gosto muito que essas minúcias que aparecem, mesmo que aparecem ali por uma ou 2 frases, é importante para você entender o que está acontecendo com o Fluminense, certo? Para mim, isso muito aconteceu com a questão do Corinthians e também da própria torcida, né? Realmente, a torcida do Fluminense chamando ele de burro promove alguma coisa, né? Ele sempre ele foi muito acostumado a
se idolatrado e aí do nada ele é chamado de burro, também afeta muito isso tudo, mas isso aconteceu muito por conta do efeito Corinthians, certo? Após perder de 3-0 do Corinthians e realmente a gente ganhar de forma realmente fácil de Flamengo e Juventude e depois perder 3 seguidos, é porque realmente tinha instalado algum problema daquele 3-0. O Flamengo é simples. O Flamengo não tem como ganhar do Fluminense. Certo? Não sei por que motivo. Já o Juventude é impossível perder ou empatar com ele. Os outros 3 é possível perder. Muitas das vezes, mesmo que passem 1 ou 2 ou 4 jogos, eles demonstram o problema que está no jogo. Eu, quando vi o Diniz, realmente esse trabalho de grupo todo, né, eu falo o seguinte, cara. O Diniz, eu quero te entender uma coisa. Por que o Paulo Souza não se deu bem no Flamengo? E por que o Dorival Júnior se deu bem no Flamengo? Porque o Dorival Júnior, desde lá de trás com a briga do Neymar, ele entendeu como controlar o ego dos jogadores. Jogadores estrelados. O Diniz sempre foi um cara de grupo. Eu falei no pré-jogo, eu falei no pós-jogo, eu falei sobre uma revisão do jogo, eu falei no jogador de destaque. Tudo isso, quando realmente o time não está muito disciplinado, há uma estrutura de jogo unida, uma estrutura de jogo bem coesa, realmente o Diniz se sente incomodado com ele. E quando ele se sente incomodado, o princípio dele é ir embora. Então, realmente, pelo menos, mesmo nesse pedido de saída, tem uma lógica. E a lógica é simples. Ele tem razão de pedir para sair. E você, o que você acha sobre isso? Você acha que o Diniz deveria sair do Fluminense? Você acha que o Diniz tem razão em entregar o cargo? E você, como gestor, como é que você faria para fazer isso? Você realmente seguiria com o que o Diniz pensa na cabeça e mandaria ele embora? Ou tentaria amenizar esse problema e continuaria com o Diniz no Fluminense? Eu fico por aqui, certo? Eu sei que esse vídeo ele é um pouquinho mais curto, mas é para comentar exatamente sobre isso. Eu acho que eu vou diminuir um pouco meus vídeos. Vou tentar justamente chegar pelo menos de 8 a 10, podendo até chegar a 12 minutos, mas é mais ou menos isso que eu pretendo fazer, né? Então, faz o triplo C pra mim, curte, comente, compartilhe. Se tiver inscrito, está ótimo. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.